Eu tenho uma palavra aqui de Deus para nós. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia, ok? Tiago capítulo 5. Peço para que ninguém converse agora, ninguém vá ao banheiro, tá? Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Todo mundo sabe que o capítulo é um número o quê, gente? Grande, né? E o versículo é um número pequeno. Ou alguns pastores, se você for em alguma igreja, escutar alguma pregação diferente, alguns pastores chamam de verso. Também é a mesma coisa do que versículo. Aí vai do pastor, que gosta, como ele gosta de falar, mas é a mesma coisa, tá bom? Tiago capítulo 5, todos acharam? Eu quero pregar hoje sobre o tema, diga assim comigo, é necessário orar. É necessário orar. Ou é preciso orar. Tá? Vamos ler? Tiago capítulo 5, versículo 17, diz assim para nós, ó. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e fofocando. É isso, gente? Não. É o quê? E orando. Pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não sobre a terra. Versículo 18. E orou outra vez, diga, e orou outra vez. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o quê? O seu fruto. Olha aqui, pastor. O tema dessa mensagem é preciso orar. Diga comigo, é preciso orar. Já disse um dos pais da igreja, né, John Wesley, que foi um dos avivalistas do passado, já está no Senhor. Ele disse o seguinte: por mais que Deus seja soberano, o que é isso? Esse é um atributo de Deus, Deus é soberano. A soberania de Deus, escuta isso, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e não precisa dar explicação. Isso significa um atributo de Deus. Quem Deus é? Deus é soberano. Amém? Amém. E aí muitas pessoas dizem assim, pastor, já que Deus, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, sem dar explicação, do jeito que Ele quer, para que orar? Para que orar? Se Deus tem poder para me curar, para que orar, pastor? Se Deus faz o que Ele quer, para que orar? Por mais que Deus seja soberano, por mais que Deus tenha isso, Deus, Ele não age na terra sem oração. Sem oração. Deus não age na minha vida e na sua vida sem oração. Um exemplo. Como que vocês vieram parar aqui no avivamento? Obra do acaso? Coincidência? Negativo. Muita oração. Só o avivamento tem 9 anos, ano que vem a gente completa 10. Vamos até fazer uma festa bonita também, gente? Amém. Mas o pastor Diego e a pastora Yasmin, que Deus levantou a gente como líder espiritual, a gente vem orando há anos, clamando, de joelho, subir no monte, madrugadas. Ou seja, o que eu preguei quarta-feira, pagando um preço. Por mais que, eu até estava conversando com a pastora hoje, a gente estava aqui em oração, de manhã, eu falei, Yasmin, como é que pode, né? Deus é poderoso, Ele faz o que Ele quer, a obra é dele, a igreja é dele, o maior interessado em ter almas aqui é Deus, só que Deus não traz pessoas se o pastor não pagar o preço. O pastor tem que orar. Por isso você vê muito ministério, eu não estou aqui falando de igreja nenhuma, é só para você entender, tem muitas igrejas derrotadas, que não cresce, não desenvolve, o povo não prospera, o povo é doente, não tem entendimento. Por quê? Porque o ministro, às vezes, o sacerdote, muitas das vezes,
não está pagando preço em orar, em oração. É o dia todo na internet, dorme, preguiçoso. Deus não honra ministério desse, não, hein, pessoal? Há um preço a se pagar, há uma renúncia. E note comigo que aqui é Elias, aqui a Bíblia está falando do profeta Elias, que você pode depois conferir lá em 1 Reis capítulo 17. Deus chama o profeta Elias, um dos moradores de Gileade. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, o seguinte, ó: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha para cá, o que esse versículo quer dizer? Que Elias não era um super pastor, um super profeta. Elias, além dele ter o chamado de Deus, além de Elias ter a chamada divina, porque um exemplo, para você ser pastor, pastor não é para quem quer ser. Pastor ou pastora, né, por mais que tenha algumas igrejas, tem até debate, isso é tudo besteira. Ah, pastora não existe, não está na Bíblia. Isso é tudo mentira, tá, gente? Pastora está na Bíblia sim. Aí isso aí dá um debate teológico e Jesus, eu sempre digo para vocês, Jesus não se discute, Jesus se prega. Enquanto eles estão preocupados com o debate, a gente está entrando nas favelas, a gente está atendendo pessoas. Enfim, cada um tem a sua maneira. Eu creio que existe pastora na Bíblia, tá? Então, para a pessoa que quer ser pastor, pastora, ou um apóstolo, um profeta, um evangelista que fala sobre os dons, isso não é para quem quer. Você não pode agora cismar na sua cabeça, vou ser pastor e vou abrir uma igreja. Né? As coisas não funcionam assim igual a empresa. Né? As coisas, para você ser pastor, você tem que ser chamado por quem? Deus tem que te chamar. E outra coisa, teologia não forma pastor, tá? Se você conhece algum pastor que não tem teologia, não despreze aquele homem. Teologia forma teólogos e acrescenta conhecimento. Mas você vê que pouca coisa eu uso de teologia aqui. Por quê? Você não vai entender nada. Eu vou confundir vocês. Um exemplo, se você for na Estácio, tem teólogos lá que dão aula de teologia e são ateus. E aí? Não creem em Deus. Eles têm a matéria, têm o conhecimento, dão aulas, mas são o quê, gente? Ateus. Levam a teologia como uma profissão. Então teologia ajuda o conhecimento, expande, mas não forma pastor em si. Não precisa necessariamente de teologia para ser um pastor. Tem que ser chamado. Claro que o pastor vai se qualificando, vai se aperfeiçoando. Enfim, então Elias é chamado. Elias é convocado agora para ser o pastor, o profeta daquela época. Deus chama Elias. Agora ele tinha a missão de profetizar contra o rei Acabe, que era o presidente daquela época. O presidente. O que Acabe faz? Deus levanta ele no governo, Acabe se desvia dos princípios de Deus. Acabe se envolve com uma mulher, Jezabel, diga comigo, Jezabel. Quem era essa mulher? Feiticeira, se dava cultos a deuses estranhos. Um exemplo, uma macumbeira, daquelas braba, é. E o que Acabe faz? Se envolve com essa mulher. Olha para cá, quem está solteiro, cuidado para não se envolver com quem não tem que se envolver, hein? Tá? Eu costumo dizer, crente casa com crente. Ah, pastor, não, eu vou lá no mundo pegar quem é do mundo, trazer para a igreja. Mais fácil ele te levar. A Bíblia diz que não há comunhão, luz. Você quer se guardar, o cara não vai querer te respeitar, não. Dificilmente. Tá? Então, ora a Deus. Tem casos que acontece que a pessoa consegue trazer alguém que é do mundo para a igreja e casar? Sim ou não? Sim. Consegue, mas fala assim, de 100%, 1%. A maioria das mulheres e dos homens, eu tenho 17 anos na igreja, eu vi se perderam. Não, pastor, eu vou converter ele. Vai, ele que te converteu para o sexo. Ele não vai querer te respeitar. Então, luz combina com luz, amém? Se você está solteiro, você pode selecionar quem entra na sua vida. Você é cristã, de Deus, tem princípios, valores. Veja, analisa e dá tempo a tempo. Não se case em um mês, gente. Pastor, um mês, já conheci, vou casar. Calma. Dá tempo, tá? Então, só abrindo aqui, fechando parênteses. Elias era um homem de Deus.
Agora, gente, Deus queria mostrar para o povo de Israel e para Acabe que ele era Deus. Levanta Elias. Aí Deus fala assim, Elias, eu estou resumindo, isso está em 1 Reis, capítulo 17, você confere lá, precisa abrir para a gente não tomar muito tempo. Elias vai diante de Acabe e diz assim, assim diz o Senhor, porque você está casado com Jezabel, cultuando a outros deuses, você me traiu, você quebrou, eu te levantei a rei, te dei trono, te dei tudo, você não está me honrando. Então não vai chover sobre a face da terra. Olha só, era a vontade de Deus que não chovesse, sim ou não, gente? Por causa do pecado de Acabe. Ele ia punir Israel. Deus estava castigando Israel. E Elias era o representante de Deus. Só que a vontade era de quem? E quem era o profeta? Elias. Vai entendendo, vai participando com o pastor. Só que por mais que a vontade era de Deus, Elias teve que orar. Olha para cá, eu disse para Yasmin, Yasmin, por mais que Deus é Deus, ele precisa que o homem coopere com ele. É mais ou menos assim. Alguém aqui já trabalhou de obra? Ou pelo menos ajudou? Tem o pedreiro e tem o quê? Tem trabalhos que o pedreiro não consegue fazer o quê? Ele está na escada lá, né, seu Henrique? Precisa de um servo, um servente que venha auxiliar ele, dê a massa e ele faça o trabalho. É a mesma coisa. Você ora, Deus faz o milagre. Você clama, Deus responde. Elias, olha lá, Elias era homem sujeito. Agora, Elias era um super pastor? Não. Elias era um anjo? Não. Elias era um homem muito santo? Não. Elias, lá, quando essa parte aqui eu quero que você entenda. Elias, a Bíblia especifica, o Espírito Santo deixa bem explícito aí para a gente entender que Deus não responde super pastores, Deus responde quem ora. Deus responde quem aprendeu a orar. Irmãos, se você quer milagre, você precisa cultivar, praticar a prática da oração. O problema é que nós usamos a oração como último recurso. Nós vamos no médico e não tem nada a ver, a gente no médico temos que ir. Nós vamos no advogado, nós vamos no juiz, nós vamos até no pastor, nós vamos à igreja, mas a gente não vai à oração. Nós não temos paciência para orar. Elias, aqui eu quebro o seguinte, você pode ser um homem pecador, falho, é claro, regularize sua vida, onde você tem falhado, onde você tem errado, conserte o altar, ok? Conserte sua vida, porque também tem muitas respostas que não chegam na vida do povo, porque o povo está orando de qualquer... Não se conserta. Então, se você está no pecado, pede perdão a Deus, creia no perdão, não precisa sentir perdão. Pastor, eu não me sinto, não. A Bíblia diz que se o teu coração te condena, maior é Deus que sabe todas as coisas. Então, perdão, cura, as bênçãos de Deus não tem que sentir. Porque às vezes o inimigo vai usar teus sentimentos, você não sentiu, você não está sentindo, não. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Dos teus pecados não me lembro mais, diz o Senhor, acabou. Ah, mas está vindo aqui, acabou, demônio. A Bíblia diz que é o diabo que é a condenação, pessoal. A Bíblia diz lá em Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, o que você fez no teu passado acabou. A Bíblia diz que Ele pega o teu pecado e joga no mar do esquecimento. Não adianta você ficar indo lá com a varinha e ficar pescando pecado. Tem gente assim. Deus já perdoou a pessoa, Deus já purificou, Deus, o sangue da pessoa, aí ela, não, pastor, eu acho que eu estou sofrendo porque eu fiz isso. Meu irmão, você não pediu perdão? Você não aceitou Jesus? Sim, pastor. Já se batizou nas águas? Acabou. Você é uma nova criatura, perdoado, perdoada pelo sangue de Jesus. Agora, você não tem que sentir, você tem que crer. O justo não vive por sentimento. Se você for viver por sentimento, nem da cama tu levanta. Tem dia que a gente está animado, tem dia que a gente se sente o quê? Por isso você tem que ficar na palavra. Então, pediu perdão, se acertou com Deus, me acertei, pastor, acabou, você está perdoado. Não fique pescando pecado. Não, porque se Deus te falar, tudo bem, Deus está falando, você pedir perdão a alguém, faça o que Deus manda.
Mas não fique tentando sentir. Pastor, não estou sentindo de ir para a igreja, não estou sentindo de orar. Não vive por sentimentos, isso não é o estilo de fé. O estilo do cristão é estilo de fé, certeza, convicção. Deus, eu creio, porque a tua palavra diz que se eu confessar o meu pecado, me arrepender, o Senhor já me perdoou, o Senhor é fiel. Então, Pai, ainda que eu não sinta, obrigado pelo teu perdão. Estão comigo? Então, Elias orou. Veja só, irmãos, se você quiser resposta de oração, você tem que orar. Vamos ler de novo? Olha só. Elias era homem sujeito às mesmas, agora, e orando. Qual era a diferença? Pastor, Elias era igual a mim. Elias ia ao banheiro, Elias tinha necessidade, Elias tinha fraqueza. Tanto é que quando Jezabel persegue Elias, ele vai parar onde? Na caverna. Porque ele tinha vencido os 450 profetas de Baal, depois de uma grande vitória, chega aos ouvidos da feiticeira Jezabel, ela diz assim, eu prometo que ainda hoje a cabeça desse homem eu vou tirar. Quando chega essa notícia a Elias, que era o profeta, que tinha vencido 450 profetas de Baal, que clamou e fogo caiu do céu, ele tem medo. Você vê que ele era ser humano. Então, pastor, se ele é ser humano, qual era a diferença? É que Elias aprendeu a orar. Meu irmão, aprenda a orar. Sabe aonde você vai vencer as maiores guerras da sua vida? Lá no seu quarto. Ou então lá naquela sala. Ou então aqui na igreja. Aonde você gosta de orar. Separe um lugar da sua casa, um quarto de oração. Um quarto para você ir lá se encontrar com o maior psicólogo, o maior psiquiatra que existe, que é Jesus. Se pastor, eu estou aflito, estou inquieto, oração. Sabe por que nós estamos fracos? Sabe por que a igreja está desanimada? Sabe por que a igreja não tem poder? A igreja não tem discernimento, percepção espiritual? Sabe por que o povo vive faltando, vive tropegando? Você às vezes se conversa com um crente, parece que você está conversando com ateu. Só anda desanimado, só anda... Que Deus é esse? Como que as pessoas vão vir para Jesus, irmão, se você só vive fraco? Só vive falando de doença, só vive falando de fracasso, de luta. Eu não estou dizendo os novos da igreja, estão chegando agora, estão aprendendo. Mas você já está anos na igreja, é a mesma coisa, é a mesma luta, passa 40 anos para até o que o povo deserta. Pastor, não tem... Irmã, tu está nessa luta ainda? Eu já fui embora, voltei, viajei. Então, irmão, por que nós estamos trópegos? Porque a igreja não ora. A igreja não gasta tempo com Deus. Existem fraquezas na sua vida, existem pecados que você só vai vencer na oração. Você ainda não venceu essa doença porque você não ora. Às vezes, irmão, o próprio Jesus disse isso quando os discípulos foram expulsar aquele demônio. Lembra que eu preguei? Crê somente, lembra disso? Vocês lembram quando o pastor pregou? Crê somente. Eles foram expulsar um demônio, está lá em Marcos 9, não precisa abrir. Marcos 9, os discípulos apanharam, tomaram bola de Satanás e Jesus tinha dito, em meu nome vocês expulsarão? Demônio. Agora, olha para cá, gente. Demônio não é só aquele demônio que você vê todo torto na igreja, não. Às vezes tem um demônio na nossa saúde, não que ele está às vezes no nosso corpo, mas está tentando nossa saúde. Às vezes é uma macumba que jogaram em cima de você, um olho grande, hoje é o combate à inveja, uma inveja que fizeram, e aí está entrando porque não tem poder, não tem oração, não tem blindagem. Meu irmão, Satanás odeia um crente de oração. E não é ser religioso, bitolado, fanático, não. Mas é aquela pessoa que é constante, que vive constantemente ligada. É aquela pessoa que leva a sério a vida com Deus. É aquela pessoa... Você está numa guerra, irmão. 24 horas. Não é porque você não vê e não é porque às vezes você tem aquela sensação de paz que está tudo certo. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Hoje eu estava orando, Deus, eu não sei o que vai me vir, eu não sei o que está preparado, eu não sei o que o diabo está armando para mim, para minha esposa, para o meu casamento. Deus me livra, Deus me guarda. Deus, ainda que se o Senhor não me livrar do problema, me livra dentro do problema, como o Senhor livrou Daniel, como o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmão, quando Deus não livra você do problema, Ele te livra dentro do problema.
Mas por que Deus livrou Daniel? Porque Daniel era um homem de quê? A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí você diz, então pastor, ele era um desocupado. Não, Daniel ele era o presidente abaixo do rei. Daniel tomava conta de um reino. Mas o Daniel entendeu que para ele liderar, ele tinha que orar. Martim Lutero disse assim, quanto mais missões eu vejo que eu tenho no dia, eu preciso orar. Quando você, nas tuas missões dos dia a dia, você se desgasta espiritualmente, são pessoas que você atende, são pessoas que você conversa, são tribulações, isso tudo vai te desgastando. Cadê você recarregando? Cadê você lá, você bota até o celular para carregar, quem coloca aí? Por quê? Você usa o celular e o que acontece? Você também é um celular, meu irmão, você se descarrega, você perde energia. Você se doa, você clama, e aí está fraco, pastor, me sentindo tão fraco. Posso falar com um jeitinho para você? Você está orando? Não estou falando aquela oração meia tigela. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe esse dia, amém. Não é esse tipo de oração. Isso aí é obrigado, Pai, obrigado. Tem gente que nem agradecer, agradece. Vai comer, parece até um boi, nem parece que Deus existe. Ai, vamos dar aqui comida. Aonde eu vou, irmão? Posso estar no restaurante, eu posso sair com a Yasmin, eu posso estar na praia, posso estar na frente de quem for. E no começo, e às vezes a gente é até tentado, né? Você vai orar, os outros vão te ver. Aí que eu pensei, eles vão me ver, então eles vão me ver orando. Senhor, muito obrigado. Pai, muito obrigado por esse alimento, abençoa, consagra. Às vezes você não sabe, o garçom fez até um trabalho ali, jogou uma macumba no teu alimento. Você está brincando, irmão. Você aperta a mão de pessoas que estão carregadas, sim ou não? Sim. Você aperta a mão, você dá abraços em pessoas. São tudo portais que dá acesso ao mundo espiritual. Pessoas vão na tua casa, viu? Pai, como eu gostei daquela planta, no dia seguinte a planta murchou. Vai na tua casa, meu Deus, tem gente que torce por você, eu sei, mas tem gente que não. Que televisão bonita, que casa, mas aqui dentro tá, é aquele olho grande, irmão, aquele olho gordo. Aí você não tem proteção. Cadê a proteção? Oração tem proteção. Diga, quem ora está protegido. Então vamos lá, Elias era um homem e orando. Agora olha só que forte, gente. Pediu que não... E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre o quê? Olha para cá, pastor, que eu tenho uma revelação. Ele orou com propósito. Elias orou sabendo por que estava orando. Elias orou para que não... Ele tinha um foco na oração. Ele tinha um objetivo na oração. Você quer ver? Vamos testificar isso em Efésios capítulo 3. Vamos lá. Efésios, volta um pouquinho aí. Gálatas, Efésios. Vamos lá. Capítulo 3, por gentileza. Vamos orar, igreja. Eu sei, é difícil orar. Orar não é fácil não, tá? Mas é o preço. Ou você paga o preço em oração, acharam aí? Efésios capítulo 3, versículo 14. Por causa disso, me ponho de perante o Pai de nosso Senhor Jesus. Por causa disso, me ponho de joelho. Ou por esta causa, coloca na NVI, Cássia. Renata, melhor dizendo. Tenta na NVI. Olha lá. Por essa razão, ajoelho-me diante... Qual razão? Qual era a razão de Elias que não chovesse durante 3 anos? Você vê, um homem que parou o tempo. Elias mexeu com o clima. Aí você diz, poxa, pastor, também é Elias, né? Não, Elias era sujeito às mesmas paixões. Por isso que a Bíblia diz, Elias era humano. Elias era igual você. Mas qual foi a diferença de Elias? Que Elias aprendeu a cultivar a oração.
Quem ora vai ter vitória. Quem ora vai estar revestido. O diabo adora cristão sem oração. Oração é fogo. Quando você está em oração, você está com fogo. A pessoa que está endemoniada, ela não consegue nem olhar para você. Quando você está em oração, a doença bate e volta. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Ele consome o pecado, ele consome a fraqueza, ele consome o cansaço. Mas não tem fogo, você está apagado, porque não ora. Estamos frios, secos, os olhos estão secos. Nossos olhos estão secos, não choramos, nós somos insensíveis, porque não oramos. Cristão que ora, ele é quebrantado. Cristão que ora é sensível. Cristão que ora, ele consegue perceber o Espírito Santo. Quem já está conseguindo perceber o Espírito Santo aqui? Tem gente que não. Tá aqui, pastor, o Espírito Santo? Ih, caraca, nem sabia. Aonde? É tão desligado, não é sensível. A Bíblia chega a dizer o seguinte, ó, o homem natural não compreende as coisas espirituais. Um homem natural o quê? Um homem só do Netflix, do futebol, um homem comilão, que não jejua, um homem que não renuncia, um homem que não se aproxima de Deus, um homem que não está ajoelhado, que não está lá aos pés do Senhor. O Senhor disse, não chova. Senhor, mexe no clima, mostra que Tu é Deus. Meu irmão, Deus está procurando alguém na sua casa. Deus achou Elias para pleitear, Deus quer achar você. Imagine a gente se unir em oração, irmão. Senhor, liberta Sepitiba. Senhor, liberta a nossa casa. Você acha que as pessoas que estão lá fora vão vir para a igreja assim, irmão? Você veio, foi fácil você vir? Foi fácil, gente, você vir para Jesus? Não foi, foi muita luta. Alguns aqui Jesus teve que levar lá no deserto. Jesus teve que apertar, senão não viria. Porque a gente não quer Deus. A Bíblia diz assim, ó, não há ninguém que busque a Deus. Por que Deus permite, eu costumo dizer que Satanás é o chicote de Deus. Deus usa o diabo para atrair a gente, irmão. Ai de nós se não fosse o diabo coopera com Deus. Deus faz o diabo. Por quê? Se não fosse o problema, se não fosse aquela luta, você não estaria aqui hoje. O diabo foi me buscar com 18 anos, estava infartando eu dentro de casa. O Espírito da morte foi me buscar. Se não fosse aquilo, eu nunca seria pastor. Porque eu era duro, era vaidoso, me achava bonito, mulherengo. Estava na bebida, baile funk, a flor da pele, 18 anos, sim ou não? Garotão, estava malhando, me achando, parecia um franguinho. Geralmente os que se acham que não são nada, né, gente? É assim, os que se acham não são nada. Deus permitiu o diabo ir me buscar. Eu vou até falar aqui e você me entenda. Bendito Satanás que foi me buscar. Que aquele dia eu chorei. Aquele dia eu me olhei e falei, Deus, não deixa eu morrer. Me dá mais uma oportunidade. Aí uma voz falou assim, procura uma igreja. O Espírito Santo me livrou, aquele peso, aquela quentura. O coração voltou ao normal. E uma voz, procura uma igreja. Foi dali que foi o meu processo de conversão. Irmão, Deus usa às vezes os problemas, porque a gente não ora. Quando está tudo bem, a gente quer orar, gente? Dinheiro na carteira. Você vê, tem muita gente vindo aqui, a hora que a bênção sair não volta mais. Conhece pessoas assim? Não precisa nem a bênção sair. Demorar um pouquinho, ele já desanima. Fui lá, Deus não me respondeu, pastor, acho que... Aí desanimou. É o crente interesseiro. É o crente que faz da igreja UPA. Quem está no UPA todo dia? Só vai quando? Fala assim para o seu irmão, Jesus não é UPA não. Fala, Jesus é estilo de vida. Fala, Jesus é oxigênio. Sem o ar que você respira, você morre. Jesus não é para quando você precisa, é para todos os dias. Todo dia você precisa de Jesus. Paulo está dizendo, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Você se ajoelha como um gatinho, mas levanta de lá como um leão.
Você se ajoelha caído, cansado, depressivo, angustiado, sai de lá renovado, restaurado, protegido, aliviado, porque o Pai responde oração. Levanta a mão quem crê no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Tudo que você está vendo que o pastor Diego está conquistando foi através da oração. E fora, não é só conquista materiais, não. É aqui dentro uma paz, uma alegria. Eu estou em casa, eu estou rindo, estou falando de... Minha esposa reprova, conversa com a pastora. Eu estou em casa, às vezes converso com a Harabachébia. Meu irmão, você não entende. Você acha que Deus é só culto? Culto, pastor, tem que falar em língua só no culto. Você não anda com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Eu estou na moto falando em línguas, cantando, chorando, sentindo o Espírito Santo palestrando comigo, porque é comunhão, relacionamento. Homem de oração. O diabo vai trabalhar, te ocupar, vai botar Netflix, vai botar entretenimento, vai botar TikTok, vai botar Instagram, vai ocupar você. Olha para cá, irmão. Quando eu estou em oração, não atendo ninguém. Não adianta, nem a minha esposa, ela sabe disso. Aí liguei para o pastor, ele não me atendeu. Eu estou em oração, irmão. Não sou preguiçoso, não. Não gosto de conversar pela manhã, não gosto de conversar com ninguém. Difícil eu ver. A primeira coisa que eu faço é falar com Deus, já acordo orando e já apresento: Deus, esse dia me guia na oração, não deixa nada tirar meu tempo. Jesus se retirava para os desertos, Jesus saía do meio da multidão para ficar sozinho com Deus. Nós estamos estressados, estamos cansados, estamos inquietos, ansiosos, preocupados, porque não oramos. Qual é a tua causa? Tem a causa. É Espírito Santo? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer óleo na cabeça? Quer alegria? Quer conhecer o céu pelo lado de dentro? Ore! Quer poder? Quer sabedoria? Quer entender? Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo. Você não ora! A Bíblia não é um livrinho de gibi. A Bíblia não é um quadrinho. A história do Marvel. A Bíblia é lida no Espírito. Tem que pagar preço. Deus dá para quem busca. Deus não dá unção para preguiçoso. Deus não dá unção, graça, poder para quem não busca. Aquele que pede. Ele disse: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e a porta se abre. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Você acha que eu fiquei bom na pregação assim? Só foi dom? Não. Muita testa na cara, no pó. Ó Deus, até hoje. Hoje eu estava aqui, Deus, me humilhando, chorando. Meu Deus, me molha. Meu Deus, não me deixa ser um profissional. Deus, me guarda, me reveste, me protege. Oração. Tem que orar. Paulo está dizendo: por causa disso, eu estou aqui, sabe como, minha pastora, hoje? Citando o nome de vocês. Deus, fulana de tal, salva. Deus, olha a Micaela, tem misericórdia dela. Olha para o Daniel, olha para o Wallace, olha para o meu povo, Senhor. Salva, protege, não deixa nada faltar. Não deixa o pão, dá força. Não deixa o povo desanimar, Senhor. Senhor, transforma, salva a minha igreja. Deus, a gente não quer só número, a gente quer um povo santo, um povo que te ama, um povo que te adora, que te busca, um povo que tem prazer de vir no culto. Estamos perdendo o prazer do culto, não temos mais prazer em Deus. Somos cristãos de um dia na semana. Se eu falasse assim, gente, só vai ter culto na quarta-feira, eu ia ter uma porção de gente. Oh, glória a Deus! A gente não tem mais paciência para vir quarta, a gente tem tédio. Vou falar, meu irmão, a gente tem tédio de Jesus. A gente fala que ama Jesus de boca. Ai, hoje tem culto, ai, tem que ir pro culto, ai. Agora a pessoa que é de oração,
Ela, quantas horas está chegando o culto? Eu vou ouvir a palavra, eu vou aprender com Jesus hoje, eu vou ver o meu pastor, eu vou ver a minha pastora, eu vou ver os obreiros, eu vou ver os irmãos. Meu irmão, Jesus disse: este é o dia que fez o Senhor, por isso nos alegramos nele. Aleluia. Oração. Eu estava aqui, Deus, que quando eu pregar as pessoas vão sentir a tua unção. Irmão, pregar todo mundo prega. Sabia? Você sabia que todo mundo prega? Se botar aqui um filósofo, ele fala até melhor do que eu, sim ou não? Agora, a pregação quando está no azeite, ela toca o mais profundo. Ela gera transformação. Se você botar na internet aí, tem muito pregador melhor do que eu. E tem mesmo, e glória a Deus por isso, eu não tenho inveja de ninguém. Eu sei o que o Pai me deu e acabou. Eu sei quem eu sou diante de Deus, eu não estou competindo com a igreja, com ninguém, eu quero almas. Os que gostarem ficam, os que não gostarem, amém. Mas eu quero pregar, eu falei, seja de forma simples, às vezes mansinho, às vezes gritando, às vezes Deus, não importa a maneira que eu pregar, mas essa mensagem tocar no teu coração, essa mensagem mexer contigo, fazer seus olhos lacrimejar, arrancar lágrima, e você sair daqui, eu preciso mudar, eu preciso orar, e daqui a pouco você vem, pastor, não tem aquela pregação, tô orando, pastor, tô orando meia hora, eu orava 10, eu orava 5, agora tô 1 hora, pastor, fiquei trancado no quarto, o Espírito Santo, não tem testemunhos assim, de experiência de vocês, ninguém chega, pastor, vi um anjo, pastor, vi o céu, Deus me arrebatou, porque a gente não ora. Será que só vamos ter testemunho de dinheiro nessa igreja? Cadê alguém que chega, pastor? Eu fui orar, pastor. Me explica isso, pastor, um arrepio, um fogo. Pastor, eu pulei, eu rodei dentro do quarto. Pastor, eu fui arrebatado. Um anjo, pastor, uma lágrima, eu chorava. Línguas, com minha língua enrolou. Cadê, meu irmão? Não temos mais isso. Não temos. Aquele desejo de Deus te usar. Você botar a mão nas pessoas e elas serem o quê? Curadas. Você trazer gente. Essas cadeiras vazias. Tá vendo essas cadeiras vazias aqui? Fala assim pro seu irmão. Dela depende de vocês. Fala, depende de vocês. Sabe por quê? Ovelha gera o quê? Ovelha gera ovelha, hein? Não é pastor não, hein? Não confunde as bolas não. Ovelha gera ovelha. Se a ovelha não está gerando ovelha, tem alguma coisa errada. Por que vocês não estão gerando ovelha? Estão desanimados? Porque a igreja avivada, a igreja que ora, ganha alma, pessoal. Convida. Vai buscar pessoas na casa. Fala assim pro seu irmão, tenha foco na oração. Vamos aqui agora e a gente encerra. Gênesis 25. Poxa, se essa igreja... Irmão, se vocês se avivarem, não vai ter mais espaço. E eu creio que isso vai acontecer. Amém. Vai acontecer porque você vai estar tão fogueado, você vai estar tão cheio do Espírito Santo. Você vai ser uma boca de Deus, irmão. Aonde você for, você vai falar, você vai convidar, você vai buscar a pessoa. Eu me lembro que eu não era pastor, mas eu ganhei muita alma. Seu Henrique, eu botei muita gente. O pastor contava comigo que eu enchia ônibus. Eu enchia, cadê o Diego? Estava trabalhando. Tem que vir ele e enche ônibus. A gente lotava a igreja de jovens. Veio um pastor novo de São Paulo que me levantou a pastor. E quando tem troca de pastor, muita gente sai da igreja. Mas eu e a pastora, a gente virou líder de jovens. Nós enchíamos a igreja de jovens. Não era o pastor. O pastor orava, lia a Bíblia, cuidava dentro da igreja. E a gente lá fora, fogueado. Eu me lembro que eu tinha bicicleta, eu ficava igual doido, irmão. Caça a alma, vai na casa de um, vai na casa de outro, busca outro, vai, enche, vai, botava, vambora. Avivamento. Hoje você convida uma pessoa, o primeiro não, tu já desiste. Ai, poxa, não vamos chamar mais ninguém não, cada um por si, já tá difícil para mim. Não. A hora que você vai ver que esse cansaço vai embora, essa rotina vai embora.
Imagine se o pastor, eu lido com isso, irmão. Eu lido com ingratidão, gente que tu cuida, te abandona, cospe na tua cara, sai falando mal da igreja, você bota carro. Irmão, teve gente aqui que eu só faltei e falei assim: eu vou dentro da tua casa de carro, vou parar lá na cozinha para te buscar, para você vir. A pessoa saiu, imagine se eu for desanimar. Imagine se eu parar. Porque um não quer. Não, aqui não quis. Faz o que, gente? Vamos embora. Eu estou em Sepetiba. Até o dia que Deus me permitir ficar aqui. Se Ele achar que eu tenho que ficar aqui a vida toda, a gente vai crescer aqui, vai ganhar alma aqui, amém? Mas a hora que Ele me levar para outro lugar, eu vou ter esse mesmo espírito, eu vou visitar as pessoas, eu vou orar. Irmão, avivamento, mas tem que orar. Olha aqui, Gênesis 25, acharam aí? Amém. Gênesis 25. Olha só. Vocês acharam? Amém. Versículo 19. Ó. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque, lê, gente. Isaque, insistentemente. Por sua o quê?